Se eu tivesse que definir Santos com uma frase ou uma palavra, eu diria que é lar. Eu amo viajar, viajar é meu hobby preferido, mas chega algum momento que eu só quero voltar para casa e ver aquele peixe na estrada é sempre muito confortante, parece que aquece o coração mesmo. Eu acho que crescer em Santos foi algo que sempre fez a vida ser muito mais leve. Eu estudava numa escola em frente à praia. Eu tenho diversas memórias dos meus pais chegarem do trabalho e a gente ir pra praia jogar bola, brincar, eu e o meu irmão, porque era horário de verão, então a gente ia pra praia. A facilidade de qualquer lugar a gente chega mais rápido, não tem aquele negócio de não dá pra chegar, demora 1 hora. Então, minha família sempre acabou sendo muito unida por isso. Todo mundo mora perto, todo mundo consegue se encontrar. Então, eu sempre gostei bastante de morar em Santos. Eu brinco que medicina não é uma profissão pra mim, é um estilo de vida. Nunca existiu na minha cabeça a minha vida sem medicina. Então, desde os 5 anos de idade, eu falo que quero ser médica. E pra mim, nunca existiu nada mais forte que isso. Nunca sonhei em casar, em viagem, nada do tipo. Meu sonho era ser médica e tudo que eu tivesse que fazer para chegar e realizar esse sonho, eu ia fazer. Então, a vida inteira eu sempre estudei muito, partiu de mim. Com 5 anos de idade, eu falei pra minha mãe que eu queria ser médica. Passou algum tempo, meus pais casaram, eu tinha quase 6 anos, e a minha prima estava estudando pro vestibular. E ela, no casamento, estudou pro vestibular de medicina. E eu já queria ser médica, eu olhei pra minha mãe, eu achei aquilo a coisa mais incrível do mundo, e eu falei, não, eu quero ser médica sim, é isso que eu quero pra mim. Então eu tenho a minha prima, que é a Juliana, ela é cardiologista, e ela sempre foi uma grande inspiração. Então sempre foi aquela mulher que eu olhava e falava, é exatamente assim que eu quero quando crescer. Na época da pandemia, eu lembro que foi muito marcante pra mim a minha primeira paciente que eu tive contato com Covid. Eu tava no 2º ano da residência e tinha uma paciente que tinha acabado de voltar de viagem de navio e ela era gestante. Eu fazia residência no Guilherme Álvaro de obstetrícia e ginecologia e aí tinha que examinar a paciente. O que foi mais marcante pra mim é que o hospital é muito comprido, Guilherme Álvaro. E a maternidade era numa ponta e ela estava internada na outra. A cada corredor que eu passava tinha placa. Área restrita, não entre. Só pessoas autorizadas, não entre. E eu passava cada uma dessas barreiras. Eles colocavam um biombo pra ninguém passar. Eu tirava o biombo e eu passava. E aí era um filme na cabeça de tá todo mundo fugindo disso e eu tô indo exatamente aonde eu sei que tem. O mundo tá se isolando pra não entrar em contato com isso e eu tô indo num quartinho 2x2 que eu sei que tem alguém ali com Covid. E aí, pra entrar era numa UTI. Eu lembro que eu coloquei toda a vestimenta, toda tampada, só o olhinho de fora. Eu lembro que eu parei uns segundos, assim, antes de abrir a porta mesmo. E eu fiquei... Eu não conseguia raciocinar o que estava acontecendo, assim, né? Eu como pessoa, obviamente, você quer fugir daquilo, mas... Era meu dever, eu sou médica. Então eu tive que ir, atendi a mãe e o bebê, enfim, todos ficaram bem, sobreviveram, mas foi bem marcante. Todos os chefes dos hospitais pediam para que a gente fosse trabalhar, pedia para que desse plantão. Por morar em Santos, crescer em Santos, eu atendi muitos conhecidos. Então, às vezes eu precisava internar alguém numa UTI, eu precisava dar notícias ruins naquele momento que estava todo mundo desesperado. Eu sempre falei que eu não queria ter rede social profissional, que eu não ia trabalhar com internet, que eu achava nada a ver. E foi por orientação de um chefe meu da residência, Dr. Gaspar, me estimulou bastante a começar nas redes sociais. E eu comecei justamente quando eu tive Covid e fiquei presa no quarto durante 15 dias. Fiz o primeiro post falando sobre o Outubro Rosa. O que a gente tinha que levar pro resto do ano daquela campanha de conscientização. E foi muito bacana ver pessoas que são até do meu convívio e não tinham essa informação. E foi isso que mais me estimulou com a internet. Hoje eu sei que eu não consigo atender todas as pessoas que tem ali, que veem meus conteúdos, mas eu sei que de alguma forma eu ajudo. Então, às vezes ela vai comentar com o médico dela algum sintoma que ela tinha, que ela não achava que era estranho, ou de alguma forma ela vai entender que aquilo que ela tem, ela precisa procurar um atendimento. Então, a rede social eu acho que é um mundo incrível. Eu sou muito fã de tudo que a rede social pode fazer por todo mundo e levar conteúdo pra gente em todos os lugares. Eu cresci em Santos, então o que eu mais ouvia era Doutor Bom é Doutor Imigrantes. Se tiver doente tem que ir pra São Paulo. E eu sou a pessoa que eu sou do contra. Então nunca achei legal essa frase, nunca aceitei essa informação. E também eu não tenho a menor vontade de sair de Santos, não tenho vontade nenhuma de sair daqui. Sou feliz aqui, profissionalmente, com a minha família. Eu ouvi uma frase de um outro grande colega meu que me inspira todos os dias, me ajuda sempre, que é o Fábio Ramagem. Ele falou, a gente tem 2 opções. Ou a gente vai pro conforto de São Paulo, em que a gente tem muita estrutura, ou a gente luta para que Santos seja cada dia melhor. E é isso que eu quero, lutar para que Santos seja cada dia melhor em estrutura de saúde. Eu cheguei a atender em São Paulo bastante tempo.
Eu tinha um consultório lá em Moema, mas meu coração tá em Santos, então recentemente eu parei de atender em São Paulo, porque eu não tenho nenhuma vontade de sair daqui. De 3 anos pra cá, eu realmente mudei o meu estilo de vida. Eu emagreci 20 quilos com a prática de atividade física, mudança na alimentação. E o que foi o start pra mim foi justamente a corrida. Eu fui convidada pela TV Tribuna, pra quem eu trabalhei durante alguns anos, pra correr os 10 quilômetros. E aí era aquele negócio, meu chefe me chamou pra correr, mas eu nunca corri. Mas ok, vamos, claro que vamos. E eu tive 45 dias pra me preparar, e pra onde eu vou, o que eu faço. Eu tenho academia no prédio lá em casa, mas não é a mesma coisa. Então correr na praia sempre foi algo que me tranquilizou muito. Hoje eu não levo mais a corrida como um esporte, não pratico mais provas de corrida, mas é aquele dia que eu tô estressada, o dia que eu quero relaxar a cabeça, eu vou pra praia correr sem pensar na hora, sem pensar em velocidade, porque o visual é maravilhoso. Viver em Santos é maravilhoso, eu não imagino minha vida fora daqui. Eu tenho minha família muito próxima, toda a minha família vive aqui. O que eu sempre falo de Santos é, a gente tem estrutura, é uma cidade em que a gente tem onde sair para passear, a gente tem hospitais, é uma cidade muito rica. Mas ao mesmo tempo a gente está próximo de São Paulo se precisa de alguma coisa. Eu não imagino minha vida fora daqui, naquele caos de uma cidade grande e trânsito. Eu, quando trabalhava em São Paulo, diversas vezes eu demorava menos tempo para ir daqui até São Paulo do que as pacientes que moravam em São Paulo chegarem até mim. Então eu penso também em urgências, em o que precisa. A gente sempre consegue estar próximo da família, a gente sempre consegue, no horário de almoço, vai na casa da mãe, no horário de almoço, vê lá minha bisavó, que tem 94 anos, anda na praia todos os dias aqui em Santos. Então é isso que eu quero pra minha vida, formar família e continuar morando aqui em Santos.